Muito bem, meus queridos, vamos aprofundar hoje, mais uma vez, o texto de Amós, capítulo 8 agora, para que você possa construir um pouco mais em cima daquilo que o Senhor já falou com você no domingo, com sua família, com seus filhos. Espero que o Senhor continue nos dando conhecimento maior da sua palavra e dele mesmo, nos fazendo nos aproximar um pouco mais dele, nos fazendo conhecê-lo mais e vivendo com os olhos mais atentos nessa vida, através daquilo que o Senhor tem feito e através daquilo que Ele revela na sua própria palavra, para que a gente possa caminhar nesse mundo, nessa terra, glorificando a Ele, não é? Amós capítulo 8, então, do versículo 1 ao versículo 3, e na próxima semana nós meditaremos a partir do versículo 4. Eu quero tentar discorrer com você um pouco aqui, apenas no versículo 3. Mas antes eu queria então, antes de lermos o texto, lembrar você daquilo que Amós já vem construindo no seu livro, para que a gente possa chegar a esse momento aqui do capítulo 8 com um pouco mais, com a memória um pouco mais refrescada. Se você acompanhou os devocionais, o último que nós mandamos em Amós capítulo 7, você vai perceber que aqui no capítulo 7 Amós começa a ter essas séries de visões. Do gafanhoto, do fogo e agora também do cesto de frutos de verão. E o Senhor em todo tempo lembra que por causa da aliança que ele tem com Israel, ele não exercerá o castigo que ele anuncia nessas visões aqui para Amós, porque na intercessão que Amós faz, no capítulo 7, Amós diz ao Senhor, lembra ao Senhor, nesse diálogo aqui construído, para que o Senhor não faça desse jeito, porque senão Israel será consumido, e Israel é pequeno demais. Versículo 2 do capítulo 7, Amós diz, ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Versículo 3, não acontecerá, disse o Senhor. E isso mostrou então o Senhor que a misericórdia dele, a bondade dele é que está operando para que os decretos de Deus sejam estabelecidos. Então, textualmente, a partir do versículo 7 em diante, o que nós temos é um quadro sendo desenhado que, na verdade, mostra o quadro da narrativa desde o capítulo 1 até o capítulo 6. Do capítulo 1 ao 6, você tem essa narrativa se desenvolvendo, mesmo que usando figuras, mas você tem uma narrativa se desenvolvendo. E agora no capítulo 7, você tem a visão que o Senhor está dando a Amós, mostrando essa visão mais altaneira, mais ampla, sobre a ação e a atividade de Deus em relação ao seu povo, firmado na aliança que ele tem com esse povo. Então, lembre-se sempre disso. Então, quando o texto diz, o Senhor se arrependeu, o Senhor voltou atrás daquilo que estava dizendo, porque a relação de Deus com o seu povo é uma relação firmada na aliança. E essa aliança tem como seu executor, tem como seu eixo principal o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a própria preservação do povo de Deus é uma preservação por causa de Jesus Cristo. É Jesus que está aqui conduzindo toda essa história, fazendo com que o povo seja preservado por causa do sacrifício dele mesmo, da obra dele mesmo. Aqui no capítulo 8, então, essa visão está sendo descrita dessa forma. Essa narrativa histórica vem aqui na forma de visão para descrever exatamente esse tempo de Israel na história que havia se encerrado, ou seja, o tempo da longanimidade, da benevolência, da paciência de Deus havia chegado ao fim
e que Deus agora exerceria o seu castigo, sua disciplina sobre o seu povo. Versículo 1, então, Amós diz: O Senhor Deus me fez ver isso. Eis aqui um cesto de frutos de verão, e perguntou: Que vês, Amós? Eu respondi: Um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim para o meu povo de Israel. Jamais passarei por ele. Depois, o Senhor vai repetir essa mesma afirmação: jamais passarei por ele. Porque é respondendo às mesmas intercessões que Amós fez no capítulo 7, acabara de fazer no capítulo 7, dizendo: Senhor, não pode ser assim, se for assim, Israel não vai aguentar. Israel vai ser, a linha da descendência, a linha histórica de Israel vai ser estancada na história da humanidade. Israel vai sucumbir. E é então que o Senhor volta atrás. Nesta visão aqui, o que o Senhor diz é: eu jamais passarei por ele. Em outras palavras, isso aqui não tem como não ser feito. O juízo, o castigo virá sobre o seu povo. Então observe, o juízo e o castigo que Deus traz sobre Israel não é desprezando a misericórdia, mas é considerando a misericórdia. Está em atividade mediante a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus está condicionada à aliança que Deus faz, ou seja, condicionada à própria fidelidade de Deus ao seu próprio nome. Então, o zelo do Senhor pelo nome dele é que faz isso. Deus está preservando o seu povo, embora castigando o seu povo. Embora castigando o seu povo, o que o Senhor está fazendo é trazendo o povo de volta ao eixo, ao prumo, que ele também já havia anunciado em visão para Amós no capítulo anterior. Deus está trazendo o povo dele ao seu prumo. Toda a intervenção de Deus na história, que por mais que para a gente pareça estranha, é uma intervenção para preservar o povo dele e trazer o povo dele à retidão espiritual, moral. Retidão essa que é que pode nos fazer permanecer em comunhão, estarmos na presença de Deus. Por isso, todo texto que nós olhamos na Sagrada Escritura e enxergamos a dureza, o quão rígido e quão cruel muitas vezes pareça ser a atitude tomada em relação àquilo, essa crueldade e dureza é muito mais resposta ou um nível que estabelece o tamanho do nosso desvio, do nosso pecado, da crueldade que nós mesmos estamos vivendo. Porque o pressuposto da disciplina de Deus é sempre trazer o seu povo de volta à comunhão com ele. No versículo 3, Amós então nos diz aquilo que foi revelado na visão. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora. Silêncio. Aqui eu acho que fica um alerta para nós, povo de Deus, que estamos lendo a história, olhando para trás, vendo aquilo que a palavra de Deus já nos revelou, para que nós olhemos para a nossa vida e possamos enxergar as dimensões e o alto preço, o custo do sofrimento por causa dos nossos próprios pecados. O que o Senhor diz aqui é que toda alegria, toda cantoria, toda forma de se viver, a andar pelas ruas, a deitar nas nossas camas, a morar nos nossos palácios,
sejam eles gigantescos ou apenas de 40 metros quadrados. O fato é que não são essas coisas que descrevem a real dureza do nosso coração ou o real desvio que o nosso coração possa estar andando. O alerta que fica aqui é que nenhum desvio, nenhum erro, nenhuma forma de andar, quando o nosso coração está distante do Senhor, nenhum pecado, por mais prazer que nos traga, valerá a pena. Quando naquele grande dia, o dia em que a paciência de Deus, a benevolência de Deus, a misericórdia de Deus, comigo e com você, simplesmente chegar ao seu fim. O dia em que o Senhor olhar para nós como uma cesta de frutos de verão. O que o Senhor diz é que multiplicar-se-ão os cadáveres. Uivos tomarão o lugar de cânticos. O que eu penso aqui é que para o povo de Deus, que está firmado e aliançado em Cristo Jesus, a palavra de Deus é muito clara, dizendo que já não há condenação. O que se aplica muito apropriadamente o texto para nós. Porque o castigo do Senhor, ainda que nos levando à morte física, é um castigo para nos trazer para mais perto dele. Se não nos conduz à morte física, nos conduzir para mais perto dele, morrendo para nós mesmos aqui. Se nos levar à morte física, de fato, nos levar de uma vez por todas para mais perto dele. E não são poucos os que dormem aqui na terra, porque a paciência de Deus simplesmente chegou ao fim e o Senhor os leva para perto dele, porque pertenciam ao Senhor. O alerta para mim, para você, meu irmão e minha irmã, é que existem coisas na nossa vida em que o Senhor já tem nos alertado há tanto tempo, há tantos anos. Tantas coisas que eu e você precisamos deixar, tantas coisas que eu e você precisamos abraçar na nossa vida, práticas que precisamos desenvolver, porque o Senhor nos quer mais perto dele, mas também práticas que nós precisamos simplesmente abandonar. Porque com o pecado não existem meios termos. Se a mão faz pecar, arranca e joga fora. É isso que Jesus nos ensina. Não dá para negociar com ele, com o pecado. Lembre-se, querido, haverá dias, chegará o dia, em que talvez aquilo que o Senhor tenha alertado você por tanto tempo, vai chegar ao fim, e a mão dele pesa sobre nós. Nesse dia, que eu espero que não chegue, porque você tem a palavra de Deus te alertando, te chamando ao arrependimento. Nesse dia, só nos caberá o choro, o lamento, o arrependimento. É sempre melhor arrepender-se, reconhecendo todo o nosso erro, pecado, quando ferimos a Deus, quando o anúncio da palavra de Deus vem sobre nós. Mas sim, a mão de Deus agindo na história também é um instrumento para nos fazer reavaliarmos a nossa vida, pensarmos e nos arrependermos para nos achegar de novo a Ele. Todos nós, toda a igreja do Senhor na face da terra e toda a terra tem vivido uma experiência de oportunidade, de arrependimento. Não para que sejamos pessoas melhores,
mas para que o Senhor seja visto na nossa vida, para que os nossos corações sejam submissos a Deus, para que os nossos corações anseiem por Ele, para que o que a gente mais ama e deseja seja somente Ele. Silencie hoje, porque é tempo do nosso coração se curvar diante do Senhor e nos arrependermos daquelas coisas que há tantos anos, talvez Deus esteja dizendo para você: abraça isso aqui, deixa aquilo lá, porque eu amo você. E eu não medirei esforços para corrigir os seus passos, para trazer você mais perto de mim. Amemos ao Senhor de todo o nosso coração, porque o tempo é chegado. Deus abençoe poderosamente você e sua família. E que esse tempo, essa palavra, seja um tempo, uma palavra para fazer você examinar seu coração, deixar as coisas que não agradam a Deus. E, acima de tudo, ter a maior e melhor experiência que eu e você podemos ter, de estarmos perdoados, redimidos na presença de Deus. Amém. Deus te abençoe.